Boa tarde, alunos dos sétimos anos EFG. Roteiro 16 de língua portuguesa. Nós temos aqui ainda o mesmo assunto do roteiro anterior, que é o lugar onde a gente mora. Então, lugares que moram na gente. Nós moramos num lugar e às vezes esse lugar fica registrado em nossa memória. Então, é como se ele morasse dentro da gente. E para isso nós utilizamos a modalidade descrição. Tá? Então, trechos descritivos para contar nossas memórias, para contar aquilo que aconteceu com o narrador que ele quer registrar, que ele quer que os outros conheçam a história dele. E ele faz isso de forma literária, com palavras bonitas, com palavras às vezes delicadas, às vezes macias, né? Descrevendo, usando adjetivos que servem para caracterizar personagens, lugares, momentos, acontecimentos, pensamentos. Então é isso que nós estamos estudando aqui neste roteiro 16. E os textos iniciais diz assim: leia os 2 trechos abaixo e observe a descrição. É um trecho porque não está o texto completo, né? Tem um trecho do texto do conto A Causa Secreta do Machado de Assis. Os olhos eram claros, cor de chumbo, moviam-se devagar e tinham expressão dura, seca e fria. Cara magra e pálida, uma tira estreita de barba por baixo do queixo e de uma têmpora a outra, curta, ruiva e rara. Teria 40 anos. Machado de Assis, A Causa Secreta, em Gazeta de Notícias, 1/8 de 1885. Portanto, um trecho de um texto do século XIX. Segundo trecho. Meu pai determinou que eu principiasse a leitura. Principiei, mastigando as palavras, gaguejando, gemendo uma cantilena medonha, indiferente à pontuação, saltando linhas e repisando linhas, alcancei o fim da página sem ouvir gritos. Parei surpreendido, virei a folha, continuei a arrastar-me na gemedeira como um carro em estrada cheia de buracos. Graciliano Ramos, Os Astrônomos em Infância, 45ª edição, Rio de Janeiro, Record, 2010. Esse texto do Graciliano Ramos é um trecho também, né, do texto Os Astrônomos, e ele vai contar um momento em que o narrador estava lendo, pelo que ele fala, aí o pai mandou ele ler, que ele determinou que ele principiasse a leitura, o pai determinou, mandou ele ler, e ele então ficou nervoso, né, apreensivo, e aí ele ia mastigando as palavras, gaguejando, gemendo, é como se ele estivesse gemendo uma cantilena, né, medonha, tá? Pulando a pontuação, mas sem ouvir gritos, né? Quer dizer, não levou bronca do pai. E aí vem as atividades. Número 1, o que está sendo descrito no primeiro trecho e no segundo. No primeiro trecho, a gente percebe que está sendo descrito uma pessoa, um homem, né? De olhos claros, cor de chumbo, cara magra e pálida. Como é que eu sei que é um homem, né? Então, é o rosto de um homem. Por quê? Porque tem barba por baixo do queixo, de uma têmpora a outra, que é curta, que é ruiva e que é rara, né? Então, a maneira como ele descreve, eu sei que é um rosto masculino. No segundo trecho, então vocês podem responder assim: o que está sendo descrito no primeiro trecho? Um rosto masculino. E no segundo trecho? Então coloquem, no primeiro trecho está sendo descrito um rosto masculino, e no segundo trecho está sendo descrito um momento de leitura feita pelo narrador por determinação de seu pai. Aí depois ele continua explicando aqui. Perceba que nos gêneros e memórias literárias, a descrição de cenas, lugares, personagens, ações, impressões, sensações podem enredar o leitor. Esse enredar seria envolver o leitor e aproximá-lo da experiência relatada pelo autor do texto. É como quando a gente está assistindo a um filme, a uma novela,
a um seriado, né? Ou lendo algum livro, você se envolve tanto nessa história, nessa leitura, nesse conto que você está ouvindo ou lendo, que você se enreda nele, ou seja, você se envolve nele, que é como se você estivesse vivendo a própria experiência do autor. E aí, para que isso ocorra, é necessário que esse autor use os adjetivos, porque daí você consegue visualizar, é como se ele estivesse dando uma fotografia daquilo que ele está descrevendo. E aí ele pergunta, mas você lembra o que é um adjetivo? O adjetivo é uma classe de palavra que atribui características ou qualidade aos substantivos, ou seja, ele indica o estado, a qualidade do substantivo. Essas palavras variam em gênero, que é feminino ou masculino, ou em número, que é singular e plural, e grau, comparativo e superlativo, né? Sempre concordando com o substantivo. Agora vamos entender como os adjetivos ajudam na descrição do texto de Memórias Literárias. Leia o texto abaixo. Por parte de pai. Debruçado na janela de meu avô, espreitava a rua da paciência, inclinada e estreita. Nascia lá em cima, entre casas miúdas, e se espichava preguiçosa morro abaixo. Morria depois da curva, num largo com sapataria, armazém, armarinho, farmácia, igreja, tudo perto da escola Maria Tangará, no alto de São Francisco. Eu brincava na rua, procurando além dos olhos entre pedras redondas e irregulares, calçando a rua da paciência. Depois das chuvas, essas pedras centenárias cinzas ficavam lisas e limpas, cercadas de umidade e areia lavada. Nas enxurradas desciam lascas de malaqueta, brilhando como ouro e prata, conforme a luz do sol. Bartolomeu Campos de Queiroz, por parte de pai, Belo Horizonte, RHJ 1995. Tá, essa malacheta, na verdade, ou malacacheta, é grupo de minerais compostos por lâminas finas com brilho metálico. Lá em Minas, nós sabemos que tem muitos desses minerais, né? Aí ele diz assim, atividades. Transcreva os adjetivos do texto. Então, você vai lá no começo do texto, observa quais são. Debruçado na janela, meu avô espreitava a rua da paciência, inclinada e estreita. Rua inclinada e estreita. Eu já tenho aí uma característica da rua, inclinada e estreita, certo? Então, aqui eu tenho 2 adjetivos. Lá nascia em cima, entre casas miúdas, casas é o substantivo e miúdas é a característica dessa casa, portanto, adjetivo. E se espichava preguiçosa, né? A rua que ele está dizendo de preguiçosa aqui é a rua da paciência. Morria depois da curva, num largo com sapataria, armazinho, aqui já não tem adjetivo. Mas aí a gente vai mais... Eu brincava na rua procurando o além dos olhos, entre pedras redondas. Pedras é o substantivo, redondas, adjetivo. A característica dessas pedras. Pedras centenárias, cinzas, lisas e limpas. Então, centenárias, cinzas, lisas e limpas são características das pedras, né? Tá? Areia lavada, essa lavada é característica da areia. E é isso, tá? Então, vocês podem reler, observar e anotar os adjetivos. Anotem no mínimo 4 aí, porque tem muito mais que isso. 4. A maioria dos adjetivos está no masculino ou no feminino. Por que você acha que isso ocorreu? Ele está falando de uma rua. Se ele está falando de uma rua, ele vai usar adjetivos que concordam com a palavra rua. Concorda com a palavra rua? Adjetivos femininos. Com a palavra casas, adjetivo femininos. Se ele usou alguma palavra masculina, o adjetivo vai ser masculino. Se é feminino, o adjetivo vai ser feminino. Tá? Nesse caso aqui, as palavras, a maioria dos substantivos que ele caracterizou são femininos. Então, os adjetivos, a maioria que vocês
copiaram aí, ou todos eles são femininos também. No 5, pela descrição que o autor faz da rua, quais são os sentimentos que você acha que ele pode ter em relação a essa rua? Saudade, né, gente? Ele deve sentir saudade de ver aquele avô debruçado na janela, observando a rua. Com certeza um desses sentimentos é saudade, né? Tá? São as lembranças do passado dele, tá certo? E aí tem mais um texto de memórias, e estão grifados algumas, né? Outra questão importante do texto de memórias é como o autor vai costurando o texto, juntando uma parte à outra. As repetições, os pronomes, as preposições unem o que foi dito com o que se vai dizer, construindo o sentido do texto. Vamos ler mais um texto de memórias? O café colhido no quintal da casa dava para o ano todo. Gabava meu avô, aqui tá a avó, mas é meu avô, espalhando a colheita pelo chão de terreiro para secar. O quintal se estendia para muito depois do olhar, acordando surpresa em cada sombra. Torrado em panela de ferro, o café era moído preso no portal da cozinha. O café do bule era grosso e forte, o da cafeteira fraco e doce. Um para adultos e outro para crianças. O aroma do café se espalhava pela casa, despertando a vontade de mastigar queijo, saborear bolo de fubá, comer biscoito de polvilho, assado em forno de cupim. Minha avó, coado o café, deixava o bule e a cafeteira sobre a mesa forrada com toalha de ponto cruz e esperava as quitandeiras. Bartolomeu Campos de Queiroz, por parte de pai, Belo Horizonte, RHJ 1995. Com que finalidade o narrador do texto acima usa o recurso da repetição? Tá? Então, por que ele usa a repetição? Para que a gente observe cuidadosamente aquilo que ele está tentando mostrar nas suas memórias, né? Então ele vai colocando aqui algumas expressões repetidas, algumas, né? O café, para a gente realmente verificar do que ele está falando, né? A repetição às vezes é necessária porque é um texto de memória. Já aprendemos produção do texto agora. Agora nós vamos produzir um texto. Já aprendemos o quanto a descrição é importante para a construção do texto de memórias literárias. Agora chegou a sua vez. Faça uma descrição da sua rua. Descreva em detalhes tudo o que você lembrar. Para isso, utilize muitos adjetivos. Pense que quanto mais descrição, mais o leitor conseguirá imaginar a cena. Tente passar um sentimento de saudade como se não visse há muitos anos esse lugar. Ok? Então é isso que vocês vão fazer no texto esse final de semana. De repente esse sentimento de saudade que ele está dizendo aí na descrição da sua rua pode ser um sentimento de alegria, um sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa rua, eu nasci nesse local, me criei nesse local. Ou pode ser uma descrição às vezes até negativa, a pessoa não gosta, ela vai descrever de maneira negativa, ok? Então é isso. Boa lição. Semana que vem estaremos juntos na quarta-feira novamente. Amanhã, eu estou gravando isso agora à tarde, né, do dia 15. Amanhã é dia 16, né, que seria a aula de vocês. Eu estarei em curso para compreender o uso da plataforma Connect, que vocês terão que utilizar com aqueles senhas que vocês receberam junto com o uniforme. Boa tarde, muito obrigado e boa aula para vocês.